Olá, tudo bem com vocês? Eu hoje venho então falar aqui um pouco do livro da Tiolinda Gerzão, A Casa da Cabeça de Cavalo. Eu li este livro para o projeto da Miúda Geek, da Elisa, do mês de fevereiro, do Leituras com Twist. Curiosamente, esta autora já entrou para votação para o projeto dos autores portugueses aqui do canal para fevereiro e também para março, e neste momento não sei se ela vai ganhar e se não irei ler então mais um livro da autora no mês de março. Vamos ver. Até agora eu não conhecia esta autora, foi o primeiro livro que eu li dela e devo dizer que não comecei da melhor maneira. Não foi um livro que me tivesse surpreendido por aí além. Eu dei-lhe apenas 3 estrelas, não me desagradou totalmente, mas no fundo não foi uma leitura tão memorável assim e até me custa falar um pouco sobre ele aqui em vídeo precisamente por causa disso, mas eu tomei a resolução de vir cá falar também sobre livros que não tivesse gostado tanto e por isso vou falar aqui um bocadinho sobre ele. Começando pelo enredo, esta Casa da Cabeça de Cavalo tem este nome por causa de uma pintura de um cavalo que existe na parede exterior dessa casa. A partir de logo do primeiro capítulo nós deparamos aqui com um realismo mágico, porque há uma descrição do cavalo que durante a noite se solta da parede e começa a correr pelos bosques, por aí. Além disso, outro elemento mágico aqui é o facto de a família que vive nesta casa ter o hábito de se reunir para o chá, bebendo chá em chávenas vazias. Eles já não têm necessidade de beber chá fisicamente porque eles são uma família que já morreu, mas que se encontra ali ainda na casa, lutando nessas reuniões por preservar as suas memórias, por ir lembrando de episódios de quando ainda eram vivos, como uma forma de se manterem agarrados ainda à sua vida que tiveram. Toda esta narrativa vai então basicamente andar à volta das memórias de todos estes familiares e devido a este estilo de narrar nós temos então vários narradores porque eles estão ali em reunião e decidem começar a recordar-se da história de Filipe, depois vêm outros personagens e à medida que vão falando vão trocando impressões entre si, um deles começa a contar a história mas outro lembra-se que não foi bem isso que aconteceu e intervém na história e conta os detalhes que se lembra. Portanto, há aqui um salto contínuo de narradores e apesar desse estilo de narrativa ser original, ele acabou por se tornar um pouco confuso por causa disso, precisamente. Eu senti falta de uma linha condutora na história e na narrativa com um propósito um pouco mais definido. Um dos poucos episódios que eu achei interessante aqui no livro foi a história da Maria do Lado, que basicamente casou-se por acidente. Nós tínhamos aqui um Filipe que vinha de França e que se apaixona por uma das filhas do Duarte Augusto, apaixona-se pela Virita e vai pedir a mão de Virita em casamento, mas o Duarte Augusto decidiu enganar este francês e esta acaba por ser a história central deste livro, mas eu senti que não foi suficientemente desenvolvida. Os personagens que tinham algum interesse não foram também aprofundados como eu gostaria e ao longo de todo o livro o que eu fui sentindo basicamente era uma sensação de estar meio perdida na história por não estar a sentir que aquilo fosse dar a uma conclusão suficientemente interessante. E no fundo a história termina de uma forma um pouco aberta, porque a vida é assim mesmo, nós nem sempre temos episódios da nossa vida que têm uma conclusão magnífica ou que tenham uma lição a nos ensinar. A vida ocorre muitas vezes sem sentido, muitas vezes sem nada de interessante para contar, pelo menos para os outros. E as descrições destas memórias até são um pouco realistas nesse sentido, mas quando estamos a ler uma história assim num livro assim, acho que faz falta haver um bocadinho mais de força no enredo para manter o interesse do leitor. E foi isso que eu senti. Eu senti falta de uma direção mais definida e mais interessante neste enredo. Apesar disso, acho que a escrita desta autora até tem algumas partes bonitas. Acredito que ela tenha outros livros melhores do que este. A Elisa chegou a comentar comigo que ela leu outro livro da Tiolinda, que penso que se chama A Casa de Ulisses, e ela diz que esse livro já não tem nada de realismo mágico. E não é que o realismo mágico aqui que me incomodasse. Se formos a ler um livro do Gabriel Garcia Marques ou mesmo do Murakami, em que tem esses elementos diferentes,
resultam muito bem, a meu ver, mas lá está, eu sinto necessidade de haver um pouco mais de profundidade nos enredos ou nos personagens. Ficou então aqui a minha opinião. Não quero de maneira nenhuma desencorajar-vos a conhecer esta autora ou mesmo a ler este livro. Ele lê-se muito bem, a letra é grande e tem poucas páginas, por isso, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam-no e tirem as vossas próprias conclusões. E é tudo por hoje. Obrigada por terem assistido, fiquem bem e até ao próximo vídeo.